A cena inicial é tipo um pesadelo absoluto. Um pai acorda no meio da noite, totalmente desorientado, e a imagem que ele encontra na frente dele é perturbadora. Ele está coberto com o sangue do próprio filho. Nossa, do próprio filho. Sim, de 3 anos de idade. E a condenação à prisão perpétua é imediata, esmaga qualquer esperança ali na hora. É um terror muito visceral, né? Bate direto naqueles nossos medos mais primitivos sobre a fragilidade da nossa família. Com certeza. E esse nível de terror é basicamente o alicerce que sustenta um império inteiro de entretenimento global hoje em dia. Então, no nosso mergulho de hoje, nós vamos dissecar como o autor Harlan Coben construiu essa verdadeira máquina narrativa. E nós reunimos uma pilha bem diversa de documentos para isso. Temos resenhas literárias supercríticas, anúncios detalhados da indústria sobre elenco e também artigos que mapeiam assim cirurgicamente as diferenças entre o livro e as telas. Bom, a nossa missão hoje é entender como essa fórmula Coben, que frequentemente irrita os críticos literários, está sendo convertida num algoritmo infalível de sucesso para o streaming. E também preparar o terreno para a mais nova superprodução dele que está chegando. O que salta aos olhos nesse nosso material, logo de cara, é a dissonância entre a página e a tela. É muito doido. Como assim? A gente está observando um fenômeno onde as supostas fraquezas de um livro viram, paradoxalmente, as maiores virtudes na adaptação audiovisual. Quer dizer, o modelo atual de maratona de séries alterou o próprio DNA do suspense. Ok, vamos desvendar isso. Para entender a engenharia dessa máquina, a gente precisa olhar para a matéria-prima. A nossa principal fonte aqui é o romance Eu Vou Te Encontrar, que foi publicado em 2024. Um ótimo ponto de partida. A trama acompanha o David e a Cheryl Burrows. Eles vivem aquele sonho americano clássico com um filho pequeno, Matthew. Mas aí acontece aquele assassinato do início, o pai é preso injustamente e a história avança 5 anos. E é aí que o gatilho narrativo é acionado, né? Exato. A irmã da Cheryl vai visitar o David na cadeia de segurança máxima e leva uma fotografia recente tirada por uma amiga num parque temático. E no fundo dessa foto, meio desfocado, tem um menino idêntico ao Matthew. Caramba! Isso liga um instinto no David que inflama a história inteira. Vira uma fuga frenética da prisão. A mecânica disso é surreal. O autor não cria só um mistério, ele aplica uma tortura psicológica em várias camadas no protagonista, sabe? Com certeza. Ele perdeu a família, a liberdade e ainda carrega a culpa projetada pela sociedade. A fotografia funciona como uma alavanca emocional gigante. Força o cérebro de quem lê a entrar no modo de hipervigilância. E o foco passa a ser puramente manter o movimento da história, ignorando qualquer pausa reflexiva. Mas, e aqui entra o contraponto, as nossas fontes trazem uma crítica muito severa sobre isso. A resenha do portal Gramatura Alta. Isso mesmo. Eles classificam a escrita como mediana, super acessível, mas mediana, e dissecam essa fórmula Coben como algo bem engessado. É sempre a mesma estrutura, segundo eles. Apresenta um mistério impossível, isola o protagonista, joga ele numa jornada de redenção implacável e entrega uma resolução rápida. E eles pegaram muito pesado com um desfecho de Eu Vou Te Encontrar. Eles compararam a resolução a um drama mexicano. Drama mexicano, tipo novela. Tipo isso, uma metáfora para aquelas revelações super abruptas. No clímax do livro, segredos enormes são simplesmente atirados na história no meio de uma discussão familiar, sem nenhuma pista antes. Para os puristas de literatura policial, isso é quase uma trapaça, né? Totalmente. É como convidar alguém para montar um quebra-cabeça e esconder metade das peças. Mas eu fiquei pensando aqui, sabe? Será que essa falta de pistas é realmente uma falha fatal? Ou, na era do entretenimento rápido, a pura catarse de um choque é tudo o que importa? O que é fascinante aqui é que a literatura clássica, tipo Agatha Christie, era um duelo intelectual. Tinha um pacto entre autor e leitor. Mas a fórmula Coben muda esse pacto. Não exige dedução, exige rendição emocional. Rendição emocional. Gostei disso. Sim, o choque de uma traição brutal sequestra a amígdala do nosso cérebro, a área das emoções. Quando o choque é alto, a gente nem liga para a falta de pistas. A coerência é sacrificada pelo impacto psicológico. Faz todo sentido.
Eu gosto de pensar nisso como andar de montanha-russa. Como assim? Uma montanha-russa? Pensa bem, quando a gente olha para uma montanha-russa, a gente espera uma engenharia perfeita, mas na hora daquela primeira queda livre gigante, o estômago revira, a adrenalina sobe e você não tá nem aí para os parafusos do trilho. É verdade, a técnica some. Exato! Quem lê não vai lembrar dos furos na trama um mês depois. A catarse valeu a pena. E é aqui que fica realmente interessante, porque essa mesma história criticada vai virar um épico gigante no streaming. E a escala dessa adaptação mostra o quanto esse choque tem valor comercial. Muito valor. As plataformas de streaming estão ativamente buscando esses livros com finais exagerados, porque eles se traduzem em séries perfeitas para maratonar, não acha? Com certeza. A câmera consegue focar no desespero do pai, o ator transmite a angústia. No livro, o leitor dita o ritmo e pode parar para pensar nas falhas. Na tela, o diretor impõe um ritmo alucinante. Você só respira quando sobem os créditos. E falando em atuação, os anúncios que a gente revisou mostram que a minissérie de Eu Vou Te Encontrar vai estrear em 18 de junho de 2026. São 8 episódios e o elenco, olha, sublinha bem essa estratégia. Ah, os nomes são de peso. Sim, o Sam Worthington vai fazer o David Burrows, a Britt Lower entra como a Rachel Mills, que é a ex-cunhada da Harry Potter, o Milo Ventimiglia faz o Hayden. E a Madeleine Stowe também está no elenco, certo? Isso, ela vai interpretar a Gertrude Payne, uma herdeira cheia de segredos. E, diferente de outras adaptações europeias recentes, essa minissérie volta para a América do Norte. Voltando às raízes do autor. Pois é. Filmaram na penitenciária de Kingston, no Canadá, na Universidade de Toronto e também em locais icônicos de Nova York, como o Washington Square Park e a Times Square. O estilo é totalmente fuga de prisão, pique Prison Break. E esse projeto não é isolado. Faz parte daquele acordo multimilionário de 5 anos para adaptar 14 romances dele. O streaming não compra só histórias, compra comportamento de consumo. O algoritmo adora um gancho no final do episódio. Sim, e ter atores como Sam Worthington traz aquela credibilidade, né? Mas transformar um livro num sucesso de tela exige muita edição. E isso nos leva à máquina de adaptação. A verdadeira cirurgia narrativa. Exato. E o melhor estudo de caso para isso é a série Que Falta Você Me Faz, lançada em 2025. As fontes mostram uma intervenção brutal na história, a começar pelo cenário. O livro era 100% Nova York, focado no bar O'Malley's. E a série arrancou a história de lá e jogou para Manchester, na Inglaterra. Muda toda a paleta visual. Mas se conectarmos isso a um palavrama maior, adaptar é quase como um enxerto botânico, né? Bem isso. Não dá para traduzir palavra por palavra. A produção corta a raiz do mistério e planta num solo diferente, aproveitando incentivos locais sem perder a essência. Sim, é como mudar para uma casa nova num país diferente. Não dá para levar todos os móveis antigos. E eles podaram muitos personagens. A protagonista, a detetive Cat Donovan, vivida pela Rosalind Eleazar, perdeu o parceiro do livro, o Chas Fairclough. Que era super competitivo e tóxico com ela na história original. Isso. Na TV, ele sumiu. Em vez disso, colocaram a Nia, que é super parceira, e um novato, o Charlie Pitt. E cortaram o hacker Dimitri, cortaram os irmãos da Cat, apagaram vítimas como a Marta, e até o nome do pai dela mudou de Harry para outra coisa. Essa higienização obedece a uma lógica dupla: economia de dinheiro e economia de atenção da audiência. Menos personagens significa menos contratos e menos dispersão. O roteiro foca só na paranoia principal. Mas eles também mudaram a mãe dela, a Odette. No livro, a relação era super tóxica. Na série, virou uma dinâmica de muito carinho e apoio. Uma suavização clássica. Pois é, e a mudança mais chocante pra mim foi o clímax. No livro, tem um confronto físico brutal no esconderijo do vilão Titus. Na TV, a Cat resolve tudo à distância, rastreando os caras pelo computador da delegacia. Trocaram a ação por cibersegurança. Sim, mas aí eu te pergunto, ao suavizar a mãe e trocar um confronto físico por uma busca virtual, a gente não corre o risco de diluir a essência sombria do autor original só para ficar mais palatável para o público em geral? É um risco constante. A homogeneização é a grande ameaça, mas isso reflete uma mudança de subgênero. Sai o thriller de ação e entra o thriller psicológico e cibernético.
Dialoga com a paranoia atual sobre rastreamento digital. E a suavização da mãe. É para gerar empatia. Imagina uma minissérie curta, onde a protagonista sofre no trabalho e também sofre em casa com uma mãe abusiva. Fica tão sufocante que o público pode simplesmente desligar a TV. Verdade. E a eficácia disso é bizarra. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a obra do Harlan Coben virou uma linguagem universal. Temos 9 adaptações agora no streaming. 9. A lista é gigante. Sim. Que falta você me faz, A Grande Ilusão, Confie em Mim, O Inocente, Tem desaparecido para sempre. Fique comigo. Não Fale com Estranhos, Silêncio na Floresta e Safe. O nome dele virou um subgênero próprio. Isso levanta uma questão importante sobre a globalização do suspense. Essas cirurgias narrativas criam quase uma tela em branco cultural. Silêncio na Floresta foi para a Polônia, O Inocente para a Espanha, Safe para o Reino Unido. E como uma trama sobrevive tão bem em Varsóvia e em Nova York? Porque opera no algoritmo humano do medo primário. O luto por perder alguém, o medo de que o seu parceiro tenha segredos terríveis, crimes do passado que voltam para destruir o presente. Pessoas comuns em situações extremas. Exato. Não são super-espiões, o enredo é só um veículo. O verdadeiro motor é a paranoia universal de que a nossa vida urbana segura é só uma ilusão. Fascinante. Bom, recapitulando a nossa jornada aqui. A gente saiu de uma literatura empolgante, mas com falhas apontadas pela crítica, e vimos como essa falta de pistas e excesso de drama são um prato cheio para a TV. O choque acima da lógica. Perfeito. Vimos também a cirurgia implacável que corta personagens e troca países inteiros só para manter a tensão digerível. Tudo isso resultou num fenômeno global absurdo. A indústria extrai só o ouro puro da premissa. O resto é descartado e moldado para o algoritmo de engajamento. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para quem nos ouve. Se um autor de suspense senta para escrever hoje, sabendo que tem um contrato milionário esperando para transformar o livro dele numa série de 8 episódios, até que ponto ele está escrevendo um romance tradicional? É uma ótima pergunta. Será que a literatura de entretenimento atual já não nasce como um rascunho de roteiro de TV, disfarçado de livro de capa dura? É algo para se pensar na próxima vez que uma reviravolta impossível explodir na última página do seu livro. Muito obrigada por mergulharem com a gente hoje e até a próxima análise.